gratidão para lhe dar graças porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Ó Senhor, sou teu servo. Eu te sirvo como te servi a minha mãe. Eu te darei uma oferta de gratidão e a ti farei as minhas orações. Eu te darei uma oferta de gratidão e a ti farei as minhas orações. Continue crendo, irmãos. Continue crendo no Senhor. Amém? Glorificado seja Deus, meus irmãos. Aqui estamos para adorar o Senhor. E nessa noite vamos refletir no texto de Marcos, capítulo 6, versículos 41 a 51. E neste momento eu destaco o versículo de número 48, que diz: Jesus viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Irmãos, esse é um dos textos da Bíblia que eu chamo de textos inusitados, onde algo inusitado acontece. Um homem andando por cima da água. Você sabe o que de fato é isto? Isso vai de encontro a qualquer coisa da natureza. Um ser, uma pessoa andando por cima das águas. Geralmente, quando nós encontramos alguém que não vemos há algum tempo, nós perguntamos: como vai? E a pessoa diz: estou vencendo os desertos da vida. Ninguém diz: estou passando pelo mar da vida. Mas assim como os desertos da vida, o mar também é algo inusitado. O mar também é algo que precisamos vencer. Jesus estava ali com os discípulos. O contexto mostra que Jesus já havia alimentado uma multidão. Jesus estava cansado porque com certeza havia ficado ali o dia todo. Já tinha pedido que os discípulos providenciassem alimento para aquela multidão. Já tinha sido feita a multiplicação para aquela multidão. E Jesus, cansado, pede que os discípulos que também estavam cansados entrem no barco e passem para o outro lado, enquanto ele, Jesus, despedia a multidão. Mas o que de fato Jesus queria era ficar um pouco só, para ali orar. E quando ele despede a multidão, e que os discípulos estão já no barco, já indo para o outro lado, Jesus vai para o monte orar. E é justamente quando ele vai orar no monte, é que as suas energias são repostas. Porque a oração, meus irmãos, tem a capacidade de recolocar em nós a esperança. A oração tem a capacidade de recolocar em nós a esperança pela vida. E Jesus estava orando. Mas ao descer do monte, Jesus percebe que os discípulos estavam tendo dificuldade em remar o barco. Aqueles homens eram homens acostumados a lidar com barcos. A maioria deles eram pescadores. A maioria deles sabiam lidar com a vida no mar. Mas eles estavam remando e nada estava acontecendo. Eles estavam perturbados. Eles estavam inquietos. E Jesus resolve então ir ao encontro deles. Agora imagina a cena, irmãos. Jesus andando por cima da água. E ao verem Jesus, e sem perceberem de imediato que se tratava de Jesus, um deles grita: é um fantasma! É um fantasma! Talvez você dissesse a mesma coisa. Você pode talvez dizer: mas que esses homens não conheceram Jesus? Quantas e quantas vezes nós não conhecemos Jesus nos desertos e nos mares da nossa vida? Talvez você imagina, eu estava certa vez numa igreja
E um pastor estava pregando nesse texto e contando essa mesma história, quando alguém lá do auditório gritou: aleluia, glória a Deus. Ele disse: você diz isso porque você já sabe o final da história. Mas aqueles discípulos não sabiam. De fato, eles pensavam que fosse um fantasma, porque Jesus aparece a eles o texto diz entre 3 e 6 da tarde, da manhã. Ou seja, era a quarta vigília, era entre 3 e 6. Não sei se era 3 horas, 4 horas, 5 horas. A hora do melhor sono. E os discípulos estavam agitados no mar. E o mar aparece muitas coisas. Então aqueles homens, ao ver aquele vulto, eles imaginavam que de fato fosse um fantasma. Mas Pedro reconheceu que era o Senhor. E Jesus vai até eles. E Jesus vai acalmar aquele barco. Jesus vai acalmar aquele momento. E Jesus lhes encoraja dizendo: não temais, sou eu. Quantas e quantas vezes na vida, meus irmãos, nós estamos temendo pelos mares da vida. É um negócio que não dá certo. É a saúde que não vai bem. É esse vírus que é uma incógnita. É projetos pessoais que me frustraram. Situações da minha vida que me deixam entristecidos. E eu vou vivendo a minha vida enfrentando os fantasmas pelo mar da vida. E gritando sempre: é um fantasma, é um fantasma. Quem de nós, vez por outra, não dizemos por que nada dá certo na minha vida? Você já disse isso? Não tem vergonha de dizer não, porque eu já disse. Nós somos humanos. E enquanto humanos que somos, nós nos entristecemos. Nós temos medo, nós temos pavor. E nós estamos vivendo dias de medo. Porque colocaram o medo em nós. Primeiro disseram: rapidinho tudo isso vai passar. Depois disseram: use as máscaras, usem o álcool em gel, tudo isso vai passar. Depois disseram: não vão mais para os comércios, não saia de casa, trabalhe home office, cuidado, não vá para a rua, passe álcool nos alimentos. Nós somos limitados até para entrar no supermercado. Depois disseram: não vão mais à igreja. Não vão mais à igreja. Cuidado. Ou seja, esse é o momento de medo. Nos frustraram e nos colocaram no medo. Colocaram em nós o medo de viver. E fomos trancados. Aqueles discípulos, eles não estavam trancados, mas eles estavam no mar aberto. Mas eles estavam com medo, porque eles não estavam conseguindo sair de uma situação que aparentemente eles sabiam como sair. E ao ver Jesus, eles pensam primeiramente ser um fantasma. Nós às vezes imaginamos que existem fantasmas ao nosso redor, porque as coisas não dão certo na nossa vida. Aí procuramos soluções da nossa própria maneira. Procuramos soluções na religião. Procuramos soluções nos gurus. Procuramos solução nas chamadas mãe de santo, pai de santo. E saímos por aí querendo resolver o problema à nossa maneira. Aqueles discípulos já perceberam que não conseguiam sair daquela situação. E Jesus aparece. E é justamente quando Jesus aparece que as coisas começam a fluir. Primeiro aprendemos aqui, meus irmãos, que Jesus não esquece os seus. Preste bem atenção, meus irmãos. Jesus não esquece de você. Jesus não esqueceu de mim. Você, eu, nós não somos uma obra do acaso. Nós não existimos só por existir. Vez por outra ouvimos as pessoas dizerem: o importante é ser feliz. E as pessoas começam a viver só o seu momento presente. Mas as pessoas começam a ficar vazias.
Jesus deixou para nós esta lição, de que Ele se preocupa com os nossos obstáculos, Ele se preocupa com as situações da nossa vida. Ele nos ensina nesse texto que tudo estava sob o controle de Jesus. Não foi Jesus que dissera para os discípulos irem por outro lado? Não foi Jesus que mandou? Então, se Jesus mandou, meu irmão, deixa Jesus trabalhar, deixa Jesus agir. E ali estava Jesus, mostrando aos discípulos que era necessário eles confiarem no Senhor, que os obstáculos fazem parte da natureza humana. A palavra obstáculo significa algo que nos impede a parar, algo que nos impede a parar para depois prosseguir. Você sabe o que é a lombada? A lombada nas rodovias é um obstáculo que ensina o motorista a parar, a reduzir a velocidade. Quantas das vezes na vida nós precisamos parar, diminuir a velocidade da nossa vida, para entendermos que não é um fantasma, mas é o Senhor que está vindo. Outra coisa que aprendemos aqui é que Jesus deixou para ir ao encontro dos discípulos no momento mais preciso, pois eles não estavam controlando a situação. Jesus deixou para ir até os discípulos no momento que eles mais precisavam. Jesus, Ele deixa que a nossa vida siga normalmente, e Ele interfere, Ele age em nós no momento certo. Jesus nunca chega atrasado, Ele nunca falha. Ele nem adianta, nem atrasa. Ele chega sempre no tempo certo. Se o mar da vida está te sufocando, meu irmão, lembre que Jesus deixa para ir ao nosso encontro no momento certo. As pessoas especialistas em salvar vidas no mar, os chamados salva-vidas, eles costumam dizer que quando a pessoa está naufragando, está se afogando, eles nunca vão de imediato, porque eles deixam para ir no momento certo. Porque quando eles vão no momento que a pessoa está mais afobada, é possível que a pessoa leve-os juntos também. É preciso então crermos, confiarmos que Jesus vai ao nosso encontro no momento que precisamos. Era entre 3 e 6 da manhã. Podia ser a madrugada, poderia ser o romper do dia. Mas o importante é que Deus é o Senhor do tempo. E é no tempo certo que Ele vai ao nosso encontro. Aprendemos também nesse texto, meus irmãos, nesse episódio, que Jesus mostrou que tinha controle tanto sobre o vento quanto sobre a água. Imagina o que é isso, meus irmãos. Ao chegar ali, versículo 51 diz que aí Jesus subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Ora, irmãos, aqueles discípulos haviam acabado de presenciar a multiplicação dos pães. E agora, ao verem Jesus, pensaram que fosse um fantasma. Eles ainda não tinham compreendido o milagre dos pães. Talvez eu, você, nos mares da vida, nos problemas da vida, ainda não compreendemos tantos milagres que Jesus já fez. Jesus estava andando sobre a água, não afundou ao entrar no barco, e o vento aquietou. Você entende isso, meus irmãos? Jesus andando sobre as águas, por cima das águas, e não afundou. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor tanto do deserto quanto do mar. Há um cântico que cantamos
que se as águas submergir, a tua mão me alcançará. Deus vai estar presente em nossas vidas no momento quando nós mais precisamos. Quando os discípulos estavam em dificuldade, Jesus foi levar socorro a eles. Você sabe o que é isso? Lembre agora de tantas dificuldades que você já passou. E lembre de todas as vezes, nessas dificuldades, que Jesus lhe socorreu. A morte de um parente seu, de um amigo muito chegado, talvez uma crise na sua vida pessoal, talvez perdas, situações desagradáveis. Lembre das vezes que isso aconteceu, mas o Senhor te trouxe até aqui. O Senhor tem renovado a tua fé. Há momentos na vida do ser humano que nós pensamos em desistir, e eu creio que aqueles discípulos estavam vivendo esse momento. E quando os discípulos estavam nesse momento, Jesus foi direto até eles para socorrê-los. Não desista, meu irmão. Não perca a sua fé. Não perca a alegria pela vida, porque Jesus está com você. O Salmo 46 diz que Deus é um socorro bem presente na angústia, na tribulação. Quando Jesus entrou no barco, o vento forte parou e tiveram sossego. Imagina que o barco, que a vida, aliás, que o mar seja a sua vida. E que o mar seja as circunstâncias que você está vivendo. E que o barco seja a sua vida. Quando Jesus entrou no barco, o vento forte parou. Houve bonança. Quando Jesus está na sua vida, e quando você liga a sua vida a Jesus, o mar se acalma. As provações não deixam de existir. Os discípulos enfrentaram outras tempestades, mas com outra mente, com outra cabeça, com fé. Porque eles aprenderam a lição de que quando Jesus entra no barco, o vento para. Lembra daquele cântico que talvez você cantou quando criança? Meu barco é pequeno, tão grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Jesus, quando entra na nossa vida, nós não deixamos de ter problemas, mas Ele suaviza os problemas em nós. Todos nós precisamos de Jesus, assim como aqueles discípulos também precisaram. Você concorda com isso? Você tem certeza disso? Todos nós precisamos de Jesus, assim como aqueles discípulos precisaram. Zaqueu talvez é um dos personagens da Bíblia que talvez julgava não precisar de Jesus. E um certo dia, quando Jesus entrava na cidade de Jericó, ou saía da cidade, ele simplesmente queria ver Jesus, subiu numa árvore para ver Jesus. Talvez Zaqueu não quisesse ter compromisso com Jesus. Há muitas pessoas que querem apenas contemplar Jesus. Há muitas pessoas que querem apenas ver os milagres de Jesus. Algumas pessoas querem apenas saber quem era Jesus, mas quando conhece Jesus, diz: muito prazer, muito obrigado, tchau. Não seguem a Jesus. Os discípulos perceberam o milagre. Os discípulos perceberam a presença de Jesus. Os discípulos perceberam a mudança na vida deles. Os discípulos perceberam a bonança que Jesus fez ao chegar próximo deles. Todos nós precisamos de Jesus. Agora, para finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. Como está a sua travessia pelo mar da vida? Como está o mar da tua vida? Está calmo ou está agitado? Se está calmo, louve ao Senhor.
continue glorificando ao Senhor. Mas se está agitado, clame ao Senhor. Não perca a fé. Não temais, disse Jesus, não tenham medo, sou eu. Saiba que Jesus está bem próximo de você, nos mares e desertos da tua vida. Que Ele nos abençoe. Amém? Feche seus olhos agora, meu irmão. Você que está nos ouvindo nesta hora, você que está ouvindo a gravação dessa mensagem, onde quer que você esteja também, e não importa o mar da vida que você está enfrentando, agora é hora de aprender as lições deste episódio. Jesus não esquece de você. Jesus deixou para ir ao encontro dos discípulos no momento que eles mais precisavam. E por Jesus não esquecer de você, Ele vai ao teu encontro no momento que você mais precisa. Jesus tem o controle sobre a sua vida. Por isso não desanima. Não perca a fé. Seja o que estiver inquietando o seu coração nesse momento, saiba que Jesus está com você. Eu quero orar por você agora. E aí onde você está, se você nessa noite tomou uma decisão, neste momento entregou uma decisão de entregar a tua vida a Jesus, faça isso agora. Depois procure alguém, um amigo, um pastor, uma igreja, onde você possa confessar a sua fé e pedir ajuda para o seu crescimento espiritual. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora eu te agradeço porque esse episódio dos discípulos no alto mar nos leva à compreensão de que o Senhor não se desespera jamais, que o Senhor se preocupa comigo, que o Senhor venha ao meu encontro no momento que eu mais preciso, e também que a tua presença acalma as ondas bravias do mar na minha vida. Por isso nessa hora, ó Pai, eu entrego a minha vida a Ti, eu renovo a minha experiência de conversão contigo e a minha esperança de vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.